Muito bem, agora tá vendo esse casal que está aparecendo aqui no vídeo? Ela se chama Bruna, ele é Aderson. Parece um bonito casal, né? A moça muito bonita, por sinal. Sim, bonita, simpática. Aí, olha, essa imagem aí tão felizes, tranquilo. Mas, Percy, deixa eu te dar um toque. Não caia nessa história de foto de internet, porque nem toda relação é o que aparenta na foto. Muita foto mente, viu, Percival? Eu sei. Muita foto mente. Internet é a selva virtual. Exatamente. Eles foram casados por 8 anos, têm um filho de 4 anos. A ameaça foi feita aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo, e infelizmente foi cumprida. No dia do crime, do alto, nosso helicóptero flagra a movimentação na rua, logo depois do fim da perseguição policial. O homem acabou baleado pelos PMs dentro da casa. Durante a perseguição, o fugitivo bateu em alguns carros antes de abandonar o veículo ainda em movimento. Foram 8 anos de relacionamento e inúmeras tentativas de separação. Nesse último término, Aderson Andrade foi atrás de Bruna Santana, com facas dentro do veículo e até mesmo um facão. Segundo a família do homem morto pela PM, só neste ano, Aderson já tinha saído 2 vezes da casa onde vivia com a esposa e o filho em Guarulhos, na Grande São Paulo. O ex-inconformado, de 33 anos, estava morando com a irmã na zona norte de São Paulo, para onde tentou fugir depois de atacar a ex. Eu acordei com a minha filha chamando, mãe, está acontecendo alguma coisa. Tanto é que ela chamou um Uber para ir trabalhar. Ela estava saindo para trabalhar quando aconteceu a situação bem aqui do lado da sua casa. Exatamente. E aí ela voltou. Ela voltou, ficou tremendo lá dentro, esperou o maior tempão, a gente não saiu. E a gente escutou tiro lá dentro já, eu e ela, 2 tiros a gente ouviu. Segundo os vizinhos de Bruna, ela morava aqui com Aderson desde que casou há 8 anos. Mas ele saiu do local logo depois da separação. Aqui, Bruna continuou morando ao lado dos pais dela e junto com o filho, que tem apenas 4 anos. Segundo os parentes de Aderson, os dois sempre brigaram e por muitas vezes tentaram se separar. Dessa vez, a separação durou 4 meses. Por volta das 7 horas, ela saiu de casa sozinha para seguir para o trabalho. Ela estava trabalhando como operadora de telemarketing. Foi um susto, né? É um susto para todo mundo, para a vizinhança, né? Ninguém imagina uma coisa dessa, né? Sempre tá ali, junto ali, briga, que o pouco tá ali junto, ninguém ia imaginar. Aderson veio mais uma vez atrás da ex-companheira, já que ele não aceitava a separação. Mas dessa vez, a intenção dele não era tentar reatar o relacionamento. Ele queria atacar a ex-companheira, já que desceu do veículo com uma faca em punho. A faca que ficou caída bem aqui em frente a essa casa. Dá para perceber que o Aderson enrolou uma gaze no cabo da faca para conseguir golpear a ex-companheira mais de uma vez. E foi isso que ele fez. Foram pelo menos 3 golpes na região da barriga. Ela foi atacada ali na ponta onde está o isolamento feito pela polícia militar. Ela caminhava em direção ao ponto de ônibus. Dali, daquele ponto, ela conseguiu correr, mas só até essa casa. E caiu bem em frente a esse portão. Foi o morador da casa que ouviu o barulho, o grito de socorro de Bruna e saiu para ver o que estava acontecendo. Como ela estava muito ferida, ela só conseguia segurar a barriga, os ferimentos. Não dizia mais nada, não contou quem havia feito aquilo com ela. O morador, muito preocupado, chamou o SAMU. A emergência chegou rapidamente e conseguiu levar Bruna, ainda com vida, para o hospital. Só escutamos os gritos e pedido de socorro, mas nós não vimos nada e só abrimos o portão e ela caiu ali. Ela
Estava com os ferimentos na região da barriga. Sim, pelo menos ela estava com as mãos no abdômen, né? Aderson era conhecido aqui na região pelo apelido de Xuxa. E, segundo os vizinhos, o casal era muito discreto. Apesar de morar há tanto tempo aqui no bairro, eles não tinham muitos amigos. Agora, depois do ataque realizado contra a Bruna, foi que os vizinhos ficaram sabendo. Houve uma briga entre o casal. Aderson teria agredido Bruna e ela teria até ido a uma delegacia, mas acabou não registrando o boletim de ocorrência para denunciar o ex-companheiro. Aderson estava a perseguindo. Ele não aceitava a separação porque não queria viver longe do filho. Eu fiquei sabendo por um grupo de amigos que nós temos aqui na rua, que eles tiveram uma briga. 2 dias depois ela foi na delegacia fazer o boletim de ocorrência e a delegacia não quis fazer o boletim de ocorrência. Segundo a família de Aderson, a relação sempre foi conturbada desde o início. Muitas idas e vindas, brigas, separações e tentativas de recomeço. Só que para a família de Aderson, que foi morto pela polícia militar, um relacionamento que começou mal também não poderia acabar de outra forma. Ele veio ficar aí com a minha irmã um tempo, já é a segunda vez que ele vem, desde o começo do ano, eles ficam vai, vem, né? Essa é coisa de casal, né? Chocado, né, com os acontecimentos, né? A gente não sabe nem o que falar numa situação dessa, porque é coisa de casal e família, né? O casal não se entende desde o início e dá no que dá, né? Foi com este carro que Aderson tentou fugir da polícia depois de atacar a ex-companheira. Aqui na rua onde terminou a perseguição, era onde ele estava morando, na casa da irmã dele, há cerca de 4 meses, logo depois da separação, segundo os familiares de Aderson. Ele tentou entrar na casa, só que já estava sendo perseguido pela polícia militar desde o local, em Guarulhos, onde ele atacou a ex-companheira. Segundo a polícia militar, foram pelo menos 5 quilômetros de perseguição e havia uma viatura atrás dele. Mas, quando ele chegou aqui na rua onde estava morando, ele acabou abandonando o carro em movimento. O carro bateu ali no outro veículo de um morador que estava se preparando para sair e por pouco não foi atingido. Aderson então tentou correr e ele estava com esse facão. Com esse facão ele tentou atingir os policiais que tentaram abordá-lo, desarmá-lo. Mas ele reagiu e, segundo a polícia militar, correu para dentro da casa. Os policiais militares foram atrás, mas dentro da casa, segundo testemunhas, ele teria abordado um sobrinho dele e o rendido, o feito refém, justamente para a polícia militar não entrar no local e não atingi-lo. Só que Aderson acabou soltando esse sobrinho e pegando outra faca dentro da casa. Segundo a polícia militar, seriam 3 facas envolvidas nesse crime. Só que Aderson teria tentado atacar o policial militar. Um deles foi atingido no colete, que foi rasgado. O outro foi atingido no braço. Foi aí que os policiais militares, segundo a equipe que atendeu a ocorrência, reagiram e dispararam 2 vezes. Um disparo acertou o peito de Aderson, o outro, o braço. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da casa da irmã dele, onde ele estava morando com a família. Segundo testemunhas, havia outras 3 pessoas dentro do local. Ele se homiziou dentro de uma residência, acompanhado pelos policiais. Fez uma outra pessoa como refém, utilizando-se de uma outra faca do local. E, após soltar essa pessoa, tentou atingir os policiais. Um deles foi atingido no braço, com ferimento à faca, o outro no colete. Os policiais repeliram a injusta agressão. O indivíduo foi atingido, permaneceu no local. Segundo a polícia militar, o policial ferido no braço recebeu atendimento médico e já teve alta. Ele esteve aqui na delegacia da região, onde inicialmente o caso seria registrado.
Aqui para a delegacia também foi trazida uma das facas utilizadas nesse ataque. Foi sempre briga? Sempre assim. Ele explosivo demais, né? Ela estourada demais. Que tragédia, né? Quantas mulheres ainda vão ter de morrer para os nossos governantes mudarem de uma vez por todas, sem medo, essa lei? Pode mudar sem medo. Faz aí uma votação do povo. Quem é a favor da prisão perpétua? O povo vai lá, sim ou não? Eu, não. Mesmo se for para tirar de alguma outra área aí, de auxílio paletó dos deputados, tira esse paletó dos deputados e coloca logo para esse dinheirão que gastam, um monte de regalia, para deixar bandido preso. Tô falando bobagem? De jeito nenhum, porque nós precisamos imediatamente, urgentemente, de medidas que sejam exemplares, que inibam futuros criminosos e que sejam freios de contenção. Precisamos ter um breque, um freio para ser acionado urgentemente no Brasil.